Olá, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a este dia do nosso retiro quaresmal, esta sexta-feira, depois das cinzas. Estamos apenas iniciando esse tempo favorável do tempo da quaresma. Convido você a se colocar na presença de Deus, acalmar o seu coração, respirar lenta e profundamente, para que, assim como o oxigênio entra nos seus pulmões, o Espírito Santo possa ser derramado sobre o seu coração. Com muita fé, vivamos este momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar e falar aos nossos corações. Acompanha-nos nesta jornada e muda as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Meu irmão, minha irmã, convido você hoje a meditarmos a primeira leitura da missa desta sexta-feira depois das cinzas, o texto de Isaías, capítulo 58, versículos do 1 ao 9. Esse texto começa com uma pergunta que o povo faz a Deus. E a pergunta que o povo faz a Deus é aquela do versículo 3. Por que o Senhor não se regozijou quando nós jejuamos? Por que o Senhor ignorou quando nós nos humilhávamos? E preste atenção na resposta que Deus dá àquele povo. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, que se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que eu aprecio? E mais adiante Deus continua: acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Ou seja, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Que leitura importante de nós entendermos, né? Porque aquilo que Deus está falando é que Ele não se agrada com um jejum, com uma penitência que não é acompanhada de uma conversão, que não é acompanhada de atos de caridade. Não adianta nós fazermos penitências muito severas e nos humilharmos diante de Deus se as nossas atitudes não mudam, se nós continuamos sendo egoístas, se ainda continuamos fazendo o mal e sendo injustos com os outros. O jejum é importante, sim, não é que Deus não queira a nossa penitência, mas Ele não quer uma penitência vazia. Ele não quer um sofrimento pelo sofrimento sem uma conversão. Então nós entendemos que a nossa penitência oferecida nesse tempo da Quaresma precisa estar ligada à caridade. Nós temos que fazer o bem, nós temos que amar, nós temos que servir. Ao mesmo tempo em que nos penitenciamos, fazemos o bem. E é isso o que esta palavra nos ensina, né? Que o nosso jejum, a nossa penitência vai ter
um valor muito mais importante diante de Deus se eles forem acompanhados da caridade. Ou seja, libertando os oprimidos, repartindo pão com os famintos, vestindo aqueles que não têm roupa, acolhendo os necessitados. E a promessa de Deus com certeza vai se realizar. Quando praticarmos isso, o Senhor atenderá às nossas preces. Ouçamos e meditemos o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Então, que esse seja o nosso propósito no dia de hoje. Não uma penitência, um jejum vazios, mas que o nosso jejum seja aquele que agrada ao Senhor. A proposta para você hoje, nessa sexta-feira depois das cinzas, é que você realize algum ato concreto de caridade para alguém que está necessitado. Então você pode, por exemplo, doar alimentos, roupas, dedicar algum tempo para ajudar uma pessoa numa situação de sofrimento, de vulnerabilidade. Dessa forma, o nosso jejum se torna um gesto concreto de amor, de bem para quem está sofrendo. Então, pense alguma forma de ajudar, de servir alguém. Eu dei algum exemplo aqui, mas diante da sua realidade, você vai sentir no seu coração como você pode ajudar e fazer o bem, praticar um gesto de caridade no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o seu caminho de conversão nesta quaresma, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, nós nos encontramos aqui todos os dias da quaresma, temos o nosso retiro. Espero você, agradeço muito a sua companhia. Que Deus te abençoe.